Sobre o seu direito, né, após a reforma da Previdência em 2019, anualmente vai mudando, né, algumas regras. E aí a gente vai começar o programa de hoje falando sobre as mudanças que vem aí no auxílio-doença. Todo ano tem alguma regra diferente, em 2023 também não vai ser diferente, tem novidade para esse ano, sempre surgem muitas dúvidas, né? Vamos entender agora, hora do quadro Seu Direito. Aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, em plena quarta-feira de cinzas, eu recebo a advogada Erivânia Medeiros. Bom dia, seja bem-vinda, viu? Bom dia, Bruna, tudo bem? Tudo bem, e você? Estou bem também. Passou bem o carnaval? Descansei, né? Eita, coisa boa, tudo certo. Tudo bem. Então é isso, gente. O assunto de hoje no quadro Seu Direito é o auxílio-doença, né? Normalmente as regras vão mudando, né, Erivânia? Então a gente precisa mostrar para o pessoal de casa e sempre surgem muitas dúvidas também. Quem tem direito, cálculo, enfim. Esse é o assunto de hoje. Então você que está em casa pode e deve participar do quadro Seu Direito, mandando aí suas perguntas pra gente. O WhatsApp do Mulher Demais na tela, 991050400. Você pode mandar perguntas para nossa advogada especialista, você pode compartilhar alguma experiência. O importante é você interagir conosco, 991050400. Para facilitar a história toda para o pessoal de casa, a gente já separou algumas telinhas com as dúvidas mais frequentes, são aquelas que o pessoal mais tem, né? Vamos entender aí, vamos soltar a primeira telinha. Aí a clássica pergunta, né? Quem tem direito ao auxílio-doença, Erivânia? Bruna, então, a todos vocês, né? Quem tem direito ao auxílio-doença? Primeiro, são 3 requisitos. Você precisa ter uma incapacidade laboral, que a incapacidade é diferente da doença. Uma pessoa doente, ela não necessariamente ela tem uma incapacidade. Uma incapacidade é quando você realmente não consegue trabalhar de maneira alguma e você precisa se afastar do trabalho para poder tratar da sua doença. A incapacidade laboral, a carência, que você precisa ter contribuído por no mínimo 12 meses, né? Precisa ter esse período contributivo para o INSS. E além disso também precisa estar na qualidade de segurado, que é um período que o segurado, ele tem direito de requerer aquele tipo de benefício. Sim. Não necessariamente o segurado que tem direito ao benefício, ele precisa estar trabalhando naquele momento que surgiu a incapacidade. Ele precisa estar dentro dessa qualidade de segurado, tá certo? Perfeito, Erivânia. Agora me fala o seguinte, existem, claro, diferenças entre o auxílio-doença e a aposentadoria. O que é que diferencia aí um benefício do outro? Pronto. Até com a reforma de 2019, a gente mudou. O nome não é mais auxílio-doença. Atualmente a nomenclatura é benefício por incapacidade temporária. Tá. Porque é justamente a questão da aposentadoria. A aposentadoria é um benefício por incapacidade permanente. O auxílio-doença é algo temporário, é algo passageiro. Você está incapacitado momentaneamente e precisa se tratar para cuidar da sua saúde. Certo. Aí, dessa forma, você precisa de um benefício temporário, que é justamente a nomenclatura atual, benefício por incapacidade temporária. Entendi. Por que eu trouxe essa questão, né? Porque tem uma pergunta aqui da nossa telespectadora Rose. Ela disse que o filho dela tem 24 anos de idade, faz mais de 2 anos que ele recebe o auxílio-doença. E aí, devido a um problema neurológico, ele ficou com sequelas após a cirurgia. E aí ela pergunta, é possível que ele tenha a aposentadoria definitiva, passar então desse benefício do auxílio-doença para a aposentadoria? É possível? A conversão é possível, sim, mas eu sempre falo assim para os meus clientes. Imagina que a tua aposentadoria por invalidez está lá no topo da escada. Cada degrauzinho que você recebe é um auxílio-doença que você vai recebendo. Então, cada vez que você recebe, cada degrau que você sobe é um auxílio-doença que você vai estar recebendo. Então, cada vez que você recebe um auxílio-doença, você vai mostrando que a sua incapacidade ela não é mais temporária. Ela vai se tornando permanente. A ponto de o INSS perceber pelas perícias médicas, né? Porque essas perícias, elas são recorrentes, que você não tem uma capacidade laboral mais, e aí ele converte o seu benefício de auxílio-doença ou de incapacidade temporária para o benefício de incapacidade permanente ou, como era conhecido anteriormente, a aposentadoria por invalidez. Então, nesse caso aí, é automático, é o próprio INSS que faz essa conversão? Em regra, deve ser o INSS. Tá. Por quê? Como que funciona? Você faz o requerimento lá do auxílio-doença e
o INSS, você passa por uma perícia médica dentro do INSS, o médico perito constata que você tem uma incapacidade laboral e define um prazo. Por exemplo, eu acho que Bruno, né, o nome dele? O nome da nossa telespectadora é Rose. O filho de Rose. O filho dela. O filho de Rose tem uma incapacidade por 1 ano. Aí passou 1 ano, 15 dias antes, ela vai pedir a prorrogação do benefício porque ele ainda está incapacitado. Então, ele vai lá, faz a nova perícia e o médico constata, mais 6 meses. Ele já está recebendo há 2 anos, né, nesse caso. Há 2 anos. Há 2 anos. Então, daqui a pouquinho vai chegar a data de cessação, ela vai precisar fazer, ele vai precisar fazer uma nova perícia, aí o médico vai constatar se essa incapacidade continua de maneira temporária ou se ela vai ser convertida em uma aposentadoria por invalidez. Entendido, então. Vamos soltar aí mais uma telinha com dúvidas frequentes. Auxílio-doença é o assunto de hoje aqui no quadro Seu Direito. Qual é o momento certo para pedir, então, para requerer, né, esse auxílio-doença, doutora? Então, o segurado empregado, que é aquele que trabalha de carteira assinada, certinho, o empregado formal, ele deve requerer o benefício 15 dias depois que ficou incapacitado. Por quê? Os 15 primeiros dias são pagos pela empresa. A partir do 16º dia é que o INSS começa a pagar esse benefício. Então, você adoeceu, você pede, junta todos os seus documentos. A própria empresa, tem empresas que fazem isso, certo? O ideal é que a própria empresa faça esse requerimento. Aí junta os documentos, solicitou lá, a partir do 16º dia, o INSS paga o auxílio-doença. Se você realmente tiver direito, né? Vai passar pela perícia médica. Entendi. Teve até uma telespectadora aqui que perguntou esse passo a passo, né? Como é que uma pessoa dá entrada no INSS? Passa por perícia? Precisa de uma carta? Como é que isso acontece, né? Esse passo a passo, Erivânia? Esse passo a passo, se você for segurado facultativo, contribuinte avulso ou empregado doméstico, você pode requerer desde o primeiro dia da incapacidade. Aí, como que você requer? Você vai lá no sistema do Meu INSS, é inss.gov.br, meuinss.gov.br, vai lá e faz a solicitação. Precisa ter uma senha inicial, você faz seu cadastro todo na plataforma Gov e você vai lá em Meus Pedidos, pedidos por incapacidade, vai lá e faz o requerimento do auxílio-doença. Tem que ter cuidado, porque atualmente o sistema do INSS ele permite dois tipos de perícia. Uma perícia que ela é apenas por via documental, que você junta os documentos médicos no próprio sistema. E nesse caso desse benefício, dessa perícia documental, o INSS tem 90 dias para analisar. Então, eu sempre aviso para os meus clientes que é interessante que eles optem por a perícia médica presencial mesmo. Sim, se for possível, ir até uma agência mesmo do Exato. INSS, até para tirar as dúvidas, né, de forma mais prática, mais rápida ali. Se for possível, então, a orientação básica é ir até uma agência do INSS, né? Tem várias pessoas aqui perguntando, por exemplo, fibromialgia dá direito, condropatia patelar, enfim, são várias, né, incapacidades, digamos assim, né? E aí, muita gente perguntando, existe uma lista, doutora, assim, de quais são as doenças, incapacidades que dão direito ao benefício? Existe um rol, sim, que ele, não que dá direito ao benefício, existe um rol de doenças que isentam da carência, né, dessas 12 contribuições. Muitas doenças, mas outras você não necessariamente você precisa demonstrar uma doença mesmo. Por exemplo, uma condropatia, porque tudo é relativo. Certo. Tudo depende do grau que a sua doença está manifestada no seu organismo, né? Também vai depender aí da função que essa pessoa exerce? Também, com certeza. Tem a ver com isso, né, Exato. doutora? Um exemplo. Se aquela doença não te incapacita para a função que você exerce, talvez seja negado, então. Um exemplo. Eu sou advogada. Eu tenho problema de coluna. Eu trabalho sentada, consigo trabalhar. Mas um pedreiro que está ali pegando no serviço braçal todo dia, a doença nele vai ser totalmente diferente da doença em mim. Entendi. Tá entendido, então. No próximo bloco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto.
Auxílio doença é a temática de hoje aqui no quadro Seu Direito. Tem muitas perguntas aqui no WhatsApp do Mulher Demais. A gente vai tocando o programa e a gente vai dando uma olhadinha aqui em todas as perguntas, porque naturalmente algumas se repetem, né? Tem algumas situações parecidas. Então vai mandando aí sua dúvida no 991050400 e no próximo bloco, já no comecinho do próximo bloco, eu volto a conversar com a advogada Erivânia Medeiros sobre esse assunto, tá? Então compartilha aí sua experiência com a gente no zap do MD, é o 991050400. Volto já já, viu? Tá certo. Até já já, então, combinadíssimo. Agora